Pessoal, bom dia a todos. Neste vídeo vamos falar sobre as questões do teste, que são basicamente também as questões norteadoras para a prova. Tá? No teste falamos da parte teórica e aqui eu vou fazer uma explanação sobre as duas questões do teste e também dar umas instruções sobre o desenvolvimento prático dessas duas questões. Tá? Estamos falando de custo de capital próprio e também custo de capital médio ponderado. Tá? Lembrando que essas duas questões aqui são fundamentais de a gente entender antes de poder fazer a precificação de valor de empresa. Tá? Custo de capital próprio e também custo de capital médio ponderado. Isto que estou sinalizando aqui em azul, que são as duas metodologias para a gente avaliar custo de capital. Tá? Essas duas variáveis são fundamentais para a gente fazer uma construção e análise posterior do valor de empresa por meio do fluxo de caixa descontado. Tá? É importante a gente entender o que é um custo de capital próprio, o que é um custo de capital médio ponderado. E a questão nos fala o seguinte, né? Para descrever as fórmulas, ao mesmo tempo falar das variáveis que estão inseridas em cada uma das fórmulas, tá? E incluir o custo de oportunidade, então, um comentário em cada um desses conceitos que a gente vai ir conversando. Tá? Lembrando que quando falamos aqui do modelo do CAPEM, modelo de precificação de ativos, estamos falando de 3 custos de oportunidade, tá? Ou seja, 3 possibilidades de investimento. Tá? Isso que fique claro, né? E está evidente, obviamente, também quando analisamos a fórmula própria do modelo CAPEM, tá? Modelo de precificação de ativos. E como que a gente entende? Vamos fazer esse esclarecimento aqui, fazer um detalhe adicional ao tema que estávamos tratando em aula sobre o modelo CAPEM. Tá? Como que a gente entende esse princípio de custo de oportunidade que está incluído na fórmula? Tá? Então, a gente parte do princípio, né, que eu sou um investidor. Se eu não quiser assumir um risco, não quiser assumir nenhum risco, eu posso investir meu capital em um título do Tesouro, tá? Título do Tesouro direto, estou considerando esse caso. E o Tesouro ele me oferece pagar uma taxa de 9%. Teoricamente, a gente entende que esse título é um título livre de risco. Neste caso aqui, o beta vai ser 0. Tá? O beta vai ser 0. Ele também tem uma volatilidade de 0 teoricamente para o princípio do CAPEM. Tá, pessoal? Isso que fique claro. Tá? Em renda fixa, a gente estava avaliando os títulos de renda fixa e verificamos a volatilidade dos títulos para calcular o VaR. Tudo bem? Essa é uma análise à parte. Quando a gente vem analisar o CAPEM, a gente parte do princípio teórico para que o CAPEM faça sentido, de que o beta do ativo livre de risco, se eu considerar, por exemplo, o Tesouro, neste caso aqui, tá? Um título emitido pelo governo. O governo vai dar um jeito de me pagar até o vencimento. Tudo bem? Ele tem um risco de 0. Tá? E, teoricamente, eu assumo também uma volatilidade de 0. Tá? Eu tenho essa consciência disso, tá? Para que o CAPEM ele faça sentido. Teoricamente, eu estou assumindo isso. Tá? Então, aí eu posso pensar o seguinte, eu sou um investidor, eu falo o seguinte, o Tesouro ele me paga 9%. Que tal se eu vou para o mercado? Que tal se eu vou para o mercado? E o que é o mercado? Como que a gente entende esse mercado? O mercado é um conjunto de empresas que fazem parte de um sistema.
Se a gente for pensar para o caso brasileiro, né, o Ibovespa ele agrega um conjunto de empresas do mercado de capital aberto para criar um índice, tá? Então, esse é o mercado. Aí a gente verifica qual que é a remuneração que o mercado está oferecendo. Neste caso, eu tomo como referência o Ibovespa e verifico, né, que o mercado ele está pagando 15%. Ó, retorno de mercado, RM. No entanto, né, a teoria me fala o seguinte, que o mercado já tem um risco de 1. Aí eu penso o seguinte, né? Será que compensa sair do título livre de risco e ir para o mercado? No título livre de risco ele me pagava 9, e eu esqueço aí o risco sistêmico, que o risco sistêmico é 0. Eu posso me aventurar aí para o mercado, ganhar um pouco mais, só que o mercado já está afeto ao sistema. Tá? O risco sistêmico é de 1. Eu verifico isso. Agora, eu posso pensar o seguinte, que tal se eu não investir no mercado, eu vou investir em uma empresa específica? Então, eu posso pensar o seguinte, né? Dentro das empresas de capital aberto para o mercado brasileiro, nós temos Petrobras, temos Vale, Ambev, uma série de empresas de capital aberto. Tá, para este exemplo, eu estou falando o seguinte, né? Vou analisar a empresa XY, isto que estou sinalizando agora em verde. Aí eu verifico, né, o histórico, qual que é o ganho de capital ou a remuneração que essa empresa está retribuindo aos investidores. Aí eu verifico que a retribuição, nesse caso aqui, a rentabilidade, o retorno, desculpa, é de 20%. Aí eu verifico, o retorno é de 20%, superior ao mercado. Então eu estou verificando o seguinte, que o retorno desta empresa aqui é de 20%, superior ao mercado de 15% e superior também ao ativo livre de risco que é 9%. Eu posso achar atrativo isso. No entanto, né, a empresa XY ele tem um beta de 1,5. Teoricamente eu penso o seguinte, né? Está aumentando o risco, mas também está aumentando o retorno. Então faz sentido, né? Digo assim, me aventurar a querer eu poder investir na empresa XY. Tá? Então, só que eu tenho que analisar, por meio do princípio do CAPM, se esse investimento aqui, ele compensa meu custo de oportunidade. Tá? Eu tenho que verificar isso. Tem que analisar por meio da fórmula própria do CAPM, para eu ter essa conclusão e dizer se o ativo, neste caso aqui que eu estou querendo comprar, ele estaria barato ou caro, à luz da análise do CAPM. Tudo bem? Então, pessoal, aqui eu verifico o meu custo de oportunidade. São 3 oportunidades: investir no tesouro, investir no mercado ou investir em uma empresa específica. E o que o CAPM ele faz é juntar essas 3 informações de custo de oportunidade e criar a fórmula. Tá? Então, qual que é a fórmula do CAPM? Modelo de precificação de ativos. CAPM igual ao custo de capital, ele vai ser igual a taxa livre de risco mais o beta, que ele vai multiplicar a diferença do retorno de mercado e a taxa livre de risco. Pessoal, esse RF que estou escrevendo aqui bem do inglês, tá? Taxa livre de risco. A gente assume que esse investimento que a gente faz no ativo, neste caso aqui pago pelo governo por meio do tesouro, ele não está afeto ao sistema, né? Parte desse princípio para o CAPM, da RF é taxa livre de risco, tá? Mais o beta, que vai multiplicar a diferença da forma com que o mercado está pagando em relação à taxa livre de risco.
Vamos incluir os valores aqui na fórmula e entender o princípio teórico do CAPM. Tá? Então, quanto que é a taxa livre de risco? A taxa livre de risco é 9%. Tudo bem? Taxa livre de risco é este daqui, 9%. Qual que é o beta que a gente vai considerar? O beta, neste caso aqui, deste ponto de vista teórico, para o CAPM, é o beta da empresa da qual eu estou analisando e querendo verificar a possibilidade de investir nessa empresa. Então, o beta, neste caso aqui, é de 1,5. Ele vai multiplicar a diferença do retorno de mercado, que é 15%, quanto que é a remuneração do mercado, esse daqui, 15%, subtraído a taxa de livre de risco, que a gente já sabe que é de 9%. Tá, vamos entender agora esta diferença. Como que a gente entende esta diferença entre 15% e 9%? É a diferença da remuneração do mercado em relação à taxa livre de risco. Essa diferença a gente chama de prêmio. Prêmio pelo risco de mercado. Vou escrever aqui. Prêmio pelo risco de mercado. Mas como que a gente entende isso, gente? A teoria me fala o seguinte. Se o investidor investir no mercado que está pagando 15, tá? E deixando de investir no tesouro que remunera 9, o mercado paga a esse investidor uma diferença de 15 menos 9, que é 6, vezes 1, que é o risco do mercado. Ele fala o seguinte, né? E tal fulano, se você vier investir na gente, a gente vai te pagar um adicional em relação ao tesouro. Esse adicional aqui, 15 menos 9, vai ser 6%. Vamos ter que pagar um adicional. Esse adicional é o prêmio. E esse prêmio vai ir aumentando, diminuindo em função do risco que a empresa tem em relação ao sistema. Tudo bem? Isso que a teoria me fala, né? Se o investidor deixa de investir no tesouro e vai para o mercado o prêmio, tá? É um 6% pelo risco que ele está assumindo. Tudo bem? Por investir no mercado. Então, vamos aqui, vou deixar tudo em azul para manter aqui o padrão. O valor do custo de capital vai ser igual a 9%, mais 1,5 vezes 6, que vai ser igual a 9%. Ou seja, a empresa que tem um beta de 1,5, ele deve pagar a esse investidor 1,5 vezes o prêmio que o mercado está oferecendo. Tudo bem? Esse daqui, minha gente. O prêmio é de 6%. Este que estou sinalizando aqui no mouse. No entanto, né, a empresa XY tem um risco de 1,5 em relação ao mercado. Então, o CAPM ele fala o seguinte: por causa do maior risco, a exigência de retorno do investidor vai ser 1,5 vezes o prêmio que o mercado está oferecendo a esse investidor, para que a teoria faça sentido. Então, o CAPM, o custo de capital, neste caso aqui, vai ser de 18%. Tudo bem? 18%. Tá? Eu tenho que analisar agora se esse custo de capital, exigência de retorno, esse daqui é custo de capital, exigência de retorno, ou exigência de retorno,
ele compensa meu custo de oportunidade. Aí eu verifico agora que o KE, que é igual a 18%, ele é menor que a remuneração, o retorno que o ativo está oferecendo ou pagando de 20%. Tá? 20% aqui, esse valor de 20% está aqui, pessoal. Tá? A remuneração, tá? O retorno que a empresa XY está trazendo para seus sócios ou para o mercado é de 20% superior à exigência de retorno. Então, à luz da teoria, se eu fizer uma análise gráfica, eu verifico aqui que o ativo ele estaria barato. Tudo bem? Vou fazer uma análise gráfica aqui para ir complementando essa parte aqui que estamos discutindo. Tá? Nós temos aqui o beta. Aqui temos a esperança de retorno, retorno esperado. O beta 0, ele simboliza o ativo livre de risco, que é de 9% neste caso que estamos considerando. Tá? A linha de mercado de títulos ele vai ser linear e crescente. Vou subir aqui um pouquinho. Aqui. Tá? E o ativo ele tem um beta de 1,5, né? No equilíbrio, lembrando que o equilíbrio dado pelo CAPEM, ele deveria remunerar 18%. Tá? No entanto, né, verificamos que o ativo ele está tendo uma remuneração, está trazendo um retorno para os sócios de 20%. Tá? Toda esta área daqui que vou sinalizar agora em negrito, acima da linha de mercado de títulos, que seria o equilíbrio dessa área, está sinalizando aqui que o ativo que eu estou analisando à luz do risco sistêmico, ele estaria barato, tá? Porque está superando o equilíbrio. E especificamente para a empresa XY que eu estou analisando, né? Então, esta parte em verde, verifico aqui que ela efetivamente supera o equilíbrio. Nesse caso aqui, o ativo estaria barato. Tá? Estaria barato. Então, compensa aqui, à luz do meu custo de oportunidade, investir na empresa XY. Lembrando uma coisa que a gente estávamos conversando, pessoal, deixando claro aqui. Se eu analiso aqui meu retorno esperado, o ganho de capital, que ele é superior ao CAE, o CAPEM, aqui, esse daqui, tá? O retorno esperado, o ganho de capital é superior ao CAPEM. Esse daí me ajuda a saber se o ativo ele está caro ou barato. Se o ativo está barato ou caro. Tudo bem? Agora, por outro lado também, eu posso analisar o ROE, rentabilidade sobre o patrimônio, se ele for maior ao CAPEM. Só que essa análise daqui me permite saber se existe agregação de valor ou não para o acionista. Lembrando que estou avaliando capital próprio, tá? Capital próprio. Então, essas análises eu consigo fazer. Por isso que em sala de aula a gente estava complementando, tá aqui, né, essa parte aqui na análise gráfica. Eu posso comparar, falava aqui para vocês, análise gráfica, né? Posso comparar qual que vai ser a diferença deste equilíbrio que estou sinalizando agora, pontinho aqui em vermelho, em relação ao ROE. Se o ROE está para cima, pode estar para aqui para cima, tá?
estaria agregando valor para o acionista. A empresa estaria agregando valor para o acionista. Tudo bem? Isso que a gente está verificando, tá? Isso que a gente tem que levar em consideração para análise. Tudo bem? Essa diferença em vermelho aqui, que eu estou colocando aqui, é basicamente para fazer uma análise do ROE. Tudo bem? Neste exemplo aqui não considerei nenhum valor do ROE, mas essa análise a gente tem que fazer, tá? Por exemplo, se o ROE dessa empresa, digamos, vou colocar aqui 21, aí teria agregação de valor para o acionista, tá? 21 ou 22, então essa linha aqui em verde que eu estou colocando, ele ficaria acima também do equilíbrio. Tudo bem? Tá? Estamos conversando aqui algo que vai ser feito também na prova, tá? Mas esse daqui é parte teórica. Agora, na mesma questão me pede para analisar também o VAC. Só vou baixar um pouquinho aqui essa parte para a gente ir conversando, tá? Um pouquinho aqui, pessoal. Baixando aqui essas partes da outra questão aqui de valoração da empresa. E já vamos falar também sobre isto, tá? Um momentinho aqui. Agora, falamos também, a mesma questão me pede para falar também do VAC, que seria o custo de capital médio ponderado, né? Qual que seria o princípio teórico que a gente deve levar em consideração quando falamos do VAC, que aliás também é uma informação necessária para a gente fazer valoração de empresa. Eu preciso tanto do capital próprio, mas também preciso também do capital médio ponderado, tá? Então, vamos aqui falar do VAC. Princípio teórico do VAC. Então, eu separei aqui duas informações. Vamos supor que eu sou aqui um empreendedor. Supondo que eu sou empreendedor, eu quero aqui criar uma empresa. Tá? Criar uma empresa. E para criar uma empresa, eu preciso de capital. Aí eu vou pensar o seguinte, né? Eu vou precisar do capital, vou fazer um empréstimo de R$1.000 e os juros que o banco está me cobrando é de 5%. Estou assumindo aqui esses juros de 5%. Tudo bem? Então é o seguinte, né? Eu tenho aqui, se eu faço um empréstimo aqui de R$1.000, qual que vai ser a minha obrigação? Eu vou ter aqui os R$1.000, tá? Mas aqui os 5% que eu vou ter que pagar de juros, minha obrigação vai ser aqui de 1.050. Tá? Essa vai ser minha obrigação. Aí eu penso o seguinte, vou melhorar aqui a escrita, tá? 1.050, tudo bem? Aí eu penso o seguinte, esse capital que eu recebi aqui por meio do empréstimo do banco, ele não é suficiente para eu montar a empresa, eu preciso de maior capital. Aí eu, enquanto empreendedor, né, vou falar para os investidores, gente, eu estou precisando aqui de capital. Tá, e aí os investidores vão se interessar aqui no empreendimento que eu estou montando. Consequentemente, eu vou conseguir aqui um investimento aqui. Só um momentinho. Consequentemente, eu vou conseguir um investimento, uma captação de recursos dos investidores de R$2.000. No entanto, né, a exigência
que os investidores eles têm sobre o empreendimento que eu estou montando já é maior. Neste caso aqui a exigência é de 12%. Lembrando que existe um princípio teórico, pessoal, que vem desde aqui das discussões de Modigliani e Miller, que o custo de capital próprio é maior que a exigência de capital de terceiros. Tá? Em caso de falência, por exemplo, os sócios são os últimos a receber, consequentemente a exigência é maior. Tá? A exigência aqui, neste caso que estamos considerando, é 12%. Então, qual que vai ser aqui o capital final que eu tenho que retribuir por causa dessa captação de recurso? Aqui é 12%, desculpa, vou arrumar aqui. Qual que vai ser a exigência, o valor do capital final que eu preciso para poder arcar com essa exigência que está me indicando aqui a taxa dos investidores. Neste caso aqui, esse 12% vai indicar um valor de 2.240. Tá? 2.240. Tá? Então, aí à luz dessas informações, eu já consigo fazer uma análise matemática para descobrir qual que vai ser meu custo de capital médio ponderado. Se eu tenho uma captação de recursos, neste caso de 1.000 mais 2.000, eu vou ter uma captação de R$3.000. Esse R$3.000 ele está simbolizando tanto o meu capital próprio e capital de terceiros, tá? Eu quero saber qual que vai ser a taxa, que eu devo pagar, tá? Qual que vai ser a taxa, ou que a taxa deveria crescer. Este capital para eu pagar a total de exigência de retorno, nesse caso aqui do custo de capital, de 1.050 e de 2.240. Tá? A somatória de 1.050 e 2.240, ele vai ser igual, só um momentinho aqui, vou deixar tudo em azul. A somatória vai ser igual a 3.290. Tudo bem? O que eu estou querendo descobrir aqui, pessoal? Eu estou querendo descobrir o valor de X, que seria basicamente o retorno que vai compensar o custo ou a exigência tanto do banco por meio do empréstimo e também dos investidores, que seria o custo de capital dos sócios ou acionistas. Então eu quero descobrir a quanto que meu capital, neste caso aqui que eu tenho para meu investimento, né, nesse caso R$3.000, deveria crescer ou aumentar para eu poder pagar essa exigência de 3.290. Tá? Fazendo uma operação aqui, esse X vai ser igual a 3.290 dividido pelos 3.000 menos 1. Tá? Aqui o valor que eu vou encontrar de X vai ser igual em termos percentuais de 9,67%. O que eu estou querendo mostrar aqui, pessoal? É basicamente o princípio teórico do VAC. Que esta daqui é uma forma intuitiva, como muitos empreendedores fazem, para descobrir qual que é seu custo de capital. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, uma exigência de 5% para o capital de terceiros e tenho uma exigência de 12% para o capital próprio. Tá?
fazendo uma média, eu verifico aqui que meu custo de capital médio ponderado é de 9,67%. É uma forma intuitiva de eu calcular o VAC. No entanto, como a gente está no ambiente acadêmico, a gente tem que utilizar os livros, a gente tem que utilizar todos os textos aqui, a discussão acadêmica que está incluído, né, nesse ambiente acadêmico, e é válido para alunos tanto da administração, contabilidade e economia, que tem esse interesse aqui de poder fazer valoração de empresas, de analisar custo de capital. A gente tem que utilizar esses textos e ver o que a teoria nos fala, né? O que a teoria nos fala, o que neste caso a teoria do VAC ele me fala, tá? Lembrando que para este exemplo aqui, eu estou considerando um universo sem imposto. Tá? Não estou considerando o imposto aqui, que está imerso dentro da teoria do VAC. Tá? Se eu for analisar, por exemplo, pela fórmula do VAC, vamos verificar aqui qual que é o resultado que a gente encontraria para essa análise intuitiva inicial que estamos fazendo. Tá? O VAC ele me fala o seguinte, que eu preciso aqui do custo de capital. Esse custo de capital ele vai multiplicar a forma como que a estrutura de capital da empresa ela está em termos de patrimônio e dívida. Tá? Em termos de patrimônio em relação da estrutura de capital, neste caso aqui dívida mais PL, mas eu vou precisar também do custo da dívida, tá? Custo da dívida, que ele vai multiplicar a forma como está estruturado a dívida da empresa, tá? A dívida da empresa, tudo isto daqui descontado do imposto, neste caso aqui é a alíquota do governo, tá? Esse imposto daqui é a alíquota do governo. Para o princípio teórico do CAPEM, ele é chamado de benefício fiscal, tá? Para o princípio teórico do CAPEM, ele é chamado de benefício fiscal. Vou analisar aqui, já vou explicar isso. Esse daqui é um tema bastante abordado em administração financeira, viu, pessoal? Tá? Bastante abordado em administração financeira. A gente traz esse conceito de administração financeira para ir e analisando de forma direta aqui no mercado financeiro. Tá? Lembrando, né, que para este exemplo inicial a gente está considerando um cenário sem imposto. Então, usando a fórmula do VAC, qual que seria o resultado que a gente encontraria? Qual que é meu custo de capital? Meu custo de capital neste exemplo é de 12%, certo? Esse 12% aqui, vou sinalizar aqui no mouse, que está aqui, minha gente, que basicamente é a exigência dos sócios, tá? Quando eu estou captando os recursos, vezes a forma como está estruturado aqui, a estrutura de capital da empresa. Quanto que é o patrimônio? O patrimônio, neste caso, é de 2.000, né? Tudo bem? Que R$2.000 foi a captação de recursos dos investidores. Tá? E a dívida mais PL de R$3.000. Então, tudo bem? A dívida mais PL de R$3.000. Quanto que é o custo da dívida? 5%. E quanto que é a estrutura de capital aqui? A dívida, neste caso, é R$1.000, dividido pelo total, que é de R$3.000, a estrutura de capital. Considerando, neste caso, um cenário sem imposto,
qual que vai ser o valor do VAC que a gente encontra? Tá? Pessoal, eu já calculei aqui, para ir avançando e não vai ser longo este vídeo, o valor é de 9,67%. Ou seja, esse daqui é o mesmo resultado que a gente encontrou aqui. Tá? Inicialmente de forma intuitiva e no segundo aqui, utilizando a teoria do VAC. Tá? Considerando aqui um cenário com imposto, né, conforme a teoria nos indica, nós temos aqui uma parte da alíquota do governo, que essa alíquota do governo, deste ponto de vista teórico, tá? Deste ponto de vista teórico, vou considerar aqui a inclusão do imposto, ele funciona como um benefício fiscal. Por quê? Tá? Porque os juros, neste caso, quando uma empresa vai se endividando, na demonstração do resultado, ele é descrito como um gasto financeiro. Esse gasto financeiro abate o lucro da empresa, consequentemente a empresa estaria pagando menos imposto. Por causa desse menos imposto, né, existe um desconto na exigência do capital. Isso que o VAC ele está incorporando. Tá? Se eu incorporar aqui um momentinho aqui, incorporar aqui o imposto. Aqui, congelou minha tela, viu, gente? Congelou minha tela aqui, só um momentinho. Eita, congelou aqui minha tela. Só um momentinho aqui. Vou ver se eu consigo tirar essa tela flotante. Ficou flotante agora, essa parte aqui. De vez em quando dá uma travada aqui esta gravação. Só um momentinho aqui. Um momentinho aqui, pessoal. Agora acho que voltou. Ah, não, voltou. Tá? Vamos ver aqui. Pronto, tá? Estamos falando aqui do benefício fiscal, tá? Mas os 5% que vai multiplicar a forma como que a estrutura de capital ele está estruturado na empresa, considerando aqui o desconto de 34% de imposto, tá? Por causa desse benefício fiscal, se eu considerar aqui a alíquota do governo, o VAC ele vai cair aqui a 9,10%. Tudo bem? Pessoal, esse é um tema bastante discutido, mas é um tema da administração financeira, tá? Tudo bem? Isso que fique claro aqui. Tá? Os juros, eles são descritos dentro da demonstração como resultado como um gasto financeiro. Esse gasto financeiro abate o lucro, consequentemente a empresa está pagando menos imposto quanto mais se endivida. Tá? Quanto mais se endivida. Por causa disso existe um benefício fiscal. Consequentemente, né? Esse benefício fiscal, a alíquota do governo faz com que o VAC ele seja menor em um cenário com imposto. Tudo bem? Esse daqui é com imposto. Esse daqui é um cenário. Este verdinho aqui é um cenário sem imposto. Sem imposto de renda, tá? Tudo bem? E eu preciso dessas duas informações de custo de capital para poder falar de valor de empresa. Tá? Eu preciso dessas informações, gente, tá? Uma vez que eu já entendo o custo de capital próprio e capital médio ponderado,
eu já consigo falar de valor da empresa. Inicialmente, vamos falar aqui de valor da empresa por meio do fluxo de caixa descontado. Fluxo de caixa descontado. Vamos ver aqui, vou baixar um pouquinho aqui estas informações. Só um momentinho aqui, pessoal. Tá. Nós estamos falando aqui de valor da empresa por meio do fluxo de caixa descontado. E o fluxo de caixa descontado, ele precisa das informações do VAC, e o VAC, ele incorpora as informações do CAPEM. Lembrando, pessoal, só voltando aqui, tá? Este que vou sinalizar em vermelho, este K é custo de capital que eu assumi aqui de 12%. Ele é informação do CAPEM, tá? Custo de capital próprio. Tudo bem? Ou exigência de retorno dos investidores. Tá? Eu preciso aqui dessa informação para o VAC, tá? E uma vez eu encontrando essas informações, essa informação me permite também fazer a análise da empresa por meio do fluxo de caixa descontado. Tá? Aqui a questão me fala o seguinte: comente sobre o valor da empresa pelo fluxo de caixa descontado. Ele é um modelo de 2 estágios. Tá? Considero um período de crescimento até uma estabilidade, crescimento até uma estabilidade, tá? Isso que eu considero aqui para o caso do valor da empresa por este método, tá? E eu preciso de algumas premissas para eu poder fazer uma projeção do fluxo de caixa. Essas premissas que eu considero são informações do mercado da economia, tá? Por exemplo, qual que é a projeção do PIB da economia, há quantos anos uma instituição como um banco central, por exemplo, ele está informando ao mercado essa projeção do crescimento da economia. Ou, por exemplo, eu estou querendo avaliar o valor de uma empresa específica. Como que o mercado, os analistas estão projetando esse crescimento da empresa? Tudo bem? Então, eu preciso dessas informações para eu poder fazer essa precificação. Em sala de aula eu estava falando para vocês que eu posso fazer uma precificação entre 3 a 5 anos, que é o padrão na literatura. Então, eu estava considerando 3, por causa aqui da projeção do PIB feito pelo Boletim Focus aqui, para a economia, tá? Estava considerando isso. Tá? Então, pessoal, que informações eu preciso? Eu preciso aqui do fluxo de caixa livre da empresa, tá? Essa informação, a empresa ele tem que ter lucro em primeiro lugar. Eu preciso dessa informação. Se a empresa não tiver lucro, então não existe a possibilidade de poder precificar o valor da empresa por meio deste método. Se a empresa tiver um prejuízo, aí eu tenho que fazer outra análise, uma análise mais qualitativa. Tá? E nesse caso, o valor da empresa seria analisado pelo valor de marca. Eu tenho que fazer uma análise para isso, né? Se a empresa tiver prejuízo, nesse caso, o valor da empresa seria basicamente o aporte dos sócios, tá? Então, aí seria feita outra análise. Tá? E eu preciso aqui que a empresa tenha lucro, este que estou sinalizando aqui no mouse, tá? Preciso determinar qual que é o custo médio ponderado de capital. Isso é uma coisa importante, pessoal. Estou avaliando a empresa, diferente de avaliar a ação. Quando eu avalio a ação, estou analisando o patrimônio, consequentemente, meu custo de desconto, minha taxa de desconto vai ser o CAPEM, tá? O CAPM. Aqui, neste caso, eu estou avaliando a empresa, meu custo de desconto é o VAC. Então, eu preciso verificar qual que também vai ser minha taxa de crescimento no período de crescimento e qual que vai ser minha taxa também na perpetuidade. E eu preciso dessas informações, tá? Pessoal, novamente vou ampliar aqui um pouquinho. Essa taxa de crescimento daqui,
da perpetuidade, eu também preciso da taxa no período de crescimento. Tá? Eu preciso dessa taxa também. Preciso da taxa no período de crescimento. Porque essa taxa eu vou utilizar para projetar o fluxo de caixa. Consequentemente, o valor da empresa, este valor da empresa, ele vai ser distribuído em duas partes. O período de crescimento, que vai ser isto. O período de crescimento. Vou aumentando aqui essa parte, um momentinho aqui, pessoal. Opa. E eu vou precisar do período de crescimento para poder projetar o fluxo de caixa. Este fluxo de caixa daqui. Vou supor, por exemplo, que no ano 0, meu fluxo de caixa livre, ele é de R$1.000. Estou supondo. R$1.000. E minha taxa de crescimento no período de crescimento, vou assumir aqui, pessoal, é de 14,63%. 14,63%. 43%, tá certo? Tá? Essa taxa de crescimento daqui é o que eu vou utilizar para projetar o fluxo de caixa livre no ano 1. Ou seja, o resultado aqui dos R$1.000, crescendo a uma taxa de 14,43%, vai ser igual, só um momentinho aqui, a aproximadamente 1.144,29, tá? Só verificar aqui rapidinho, pessoal, na calculadora. Beleza. É 1.144,29,30, isso, aproximadamente, tá? Então, essa taxa daqui, esse valor aqui, esse valor aqui para o fluxo de caixa livre 2, ele vai ir crescendo a essa mesma taxa, 1.144,29, crescendo a taxa de 14,43%. Lembrando, pessoal, que esses valores aqui eu estou inventando para poder fazer uma descrição das informações que a gente precisa e como que a gente valoriza uma empresa por meio desta fórmula. Tudo bem? Toda essa parte teórica, parte também quantitativa, fizemos em sala de aula. Eu estou fazendo um complemento aqui da descrição aqui da fórmula. Tudo bem? Então, aqui o valor vai ser igual a 1.309,39. Tá? Eu estou projetando aqui há 3 anos, padrão similar como a gente estava fazendo em sala de aula. O fluxo de caixa livre 3, tá? Vai ser igual aos 1.309,39, crescendo a taxa de 14,43%. E aqui o resultado vai ser igual, tá? O resultado vai ser igual a 1.498,32. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou calculando aqui o numerador
o numerador da fórmula para o período de alto crescimento. Tudo bem? Estou calculando o numerador. Esse numerador eu tenho que fazer um desconto, dividir, conforme indica a fórmula, dividir pelo custo de capital médio ponderado. Tá? Vou assumir aqui que meu custo de capital médio ponderado é de 10,35%. Meu fluxo de caixa é de R$1.000. Anos de crescimento é de 3 anos. Padrão que a gente estava considerando em sala de aula, para poder analisar o valor da empresa. Tá? Só vou ordenar aqui para ficar melhor. Essa parte da fórmula. Subir um pouquinho aqui. Tá? Eu só vou ordenar aqui hoje no período de crescimento. Só vou ordenar aqui um período de crescimento. A taxa no período de crescimento que eu estou considerando para este exemplo é de 14,43%. A taxa de na perpetuidade vamos considerar 2%. O custo VAC que eu estou considerando para este exemplo e vamos utilizar para fazer o desconto vai ser de 10,35%. Tá? E meu fluxo de caixa para este exemplo eu estou considerando R$1.000. Tá? Um valor bem pequeno. Tá? Para simplificar aqui a análise prática do fluxo de caixa descontado, tá? Então, o que estou fazendo aqui, como eu estava falando aqui, sinalizando em verde, é calcular o numerador da fórmula, tá? Então, vamos aqui. Fazendo aqui o desconto vai ser igual a 1 mais a taxa VAC, que é de 10,35%. Isto daqui ao período 1, isto daqui, o segundo vai ser ao período 2, e o terceiro vai ser ao período 3. Tudo bem? Pessoal, eu estou fazendo todos esses cálculos aqui para motivo desse vídeo no Excel. Tá? Então o Excel ele toma todos os decimais, tudo bem? Deixando isso em claro, tá? Por causa disso, talvez fazendo algumas contas, dependendo da calculadora que vocês estão usando, ele pode ter algumas diferenças de decimais, tá? Esse daqui é 43. Tá? A taxa de crescimento no período de crescimento. Então, qual que vai ser o resultado aqui que a gente vai encontrar fazendo já a atualização, fazendo o desconto, tá? Com o denominador da fórmula. Aqui o valor vai ser igual a 1.036,95,3. Aqui vai ser igual ao 1.075,271. Aqui vai ser igual a 1.115,005. E aqui devemos de acrescentar, pessoal, na fórmula, o período da perpetuidade. Nós precisamos adicionar o período da perpetuidade. Tá? Neste caso aqui, eu preciso adicionar aqui esta parte da fórmula que ele vai ficar
como? Como que vai ficar aqui essa parte da fórmula? Este fluxo de caixa livre no período 3, tá? Que seria aqui de 1.309,39, ele vai crescer agora na perpetuidade a que taxa? Vamos olhar aqui as informações. Há uma taxa que esteja acorde com o crescimento da economia. A projeção que faz o boletim Focus aqui sobre o PIB da economia, tá? Essa projeção. Então aqui a gente está considerando um crescimento de 2%. Tudo bem? Um crescimento aqui de 2%. Tudo isto daqui dividido. A taxa VAC, que é de 10,35%. Subtraído aqui a taxa na perpetuidade, que é de 2%, tá? Fechamos. E tudo isto daqui descontado com a taxa VAC, ao último período na qual estamos projetando o crescimento, que seria 3. Tá? Só vou fazer a conta aqui, quanto que dá, pessoal. Um valor aproximado aqui. Um momentinho aqui. Não, vou fazendo aqui a conta. Lembrando que essas contas aqui eu estava fazendo direto aqui no Excel, e por causa disso talvez tenha algumas diferenças se eu fizer na calculadora, tá? Por causa dos decimais que o Excel ele considera. Vamos ver aqui. O desconto que eu estou encontrando. Vamos ver aqui. 2%, 10,35, 1.000. Ah, não, pessoal, aqui eu errei. Esse daqui, essa taxinha daqui de 1.300, é o período de último crescimento. Eu confundi aqui o valor. Vou fazer aqui uma correção desse numerador aqui. O valor aqui projetado para o terceiro período é de 1.498,32. Isso. Esse daqui, pessoal. Isso. Tá, eu coloquei aqui o valor anterior. Eu vou fazer a correção aqui. Só um momentinho. $1.498,32,32. Vamos ver o valor aproximado aqui que eu estou encontrando. É de 1.000 no Excel, pessoal. No Excel, pessoal, vai ser igual 13.000. Vou considerar aqui o valor que eu encontrei na calculadora, tá? Mais simples. Eu vou manter o padrão melhor aqui do Excel para não bagunçar aqui. Vai ser igual a 13.618,78, tá? Que na calculadora encontrei um valor de 13.620, ou seja, são R$2 de diferença, pequena coisa por causa dos decimais, tá? Mas eu vou ir mantendo aqui esse mesmo padrão, tá? Por causa de que eu estou seguindo a sequência conforme encontrei no Excel, tá? Pequenas diferenças, esses daqui não fazem diferença na prova para eu poder valorizar, sempre e quando, pessoal, a sequência esteja correta, tá?
tem algumas sequências, por exemplo, na P1 que eu considerei que não estavam corretas, que alteravam o resultado. Principalmente de alguns que não calcularam a atualização mensal do IPCA, que era uma taxinha pequena, de 0,35%. Alterava em pequeno valor, alterava aí o resultado, porém a sequência não estava correta, tá? Por causa disso eu fiz aqui um desconto aqui dos pontos, tá? Aqui, se a sequência está correta, não há nenhum problema não, tudo bem? Então, eu já consigo somar, pessoal, eu tenho aqui a soma de todos esses valores aqui, de 1036, 1075, 1115 e 13.618, faço uma soma aqui para encontrar o valor da empresa. Então, o valor da empresa, vou colocar aqui, valor da empresa, um momentinho aqui, está difícil escrever. Valor da empresa. Tá difícil escrever agora, gente. Vai ser igual, a soma de tudo isto vai dar aproximadamente 16.846,02. Tá? Esse é o somatório. Tá? Se eu considero, por exemplo, vou considerar aqui, dentro do exemplo que eu estou tratando, vou dizer para esta empresa que eu estou analisando. Esta empresa tem um número de ações de quanto? De 4.197 ações, por exemplo, negociadas. Tá? Tem 4.197 ações. Tá? Eu vou dizer o seguinte, se eu divido isto pelo número de ações, agora ficou difícil escrever, está travando aqui a escrita. Se eu divido aqui pelo número de ações de 4.197, eu vou ter aqui um valor de ação. Eu vou ter um valor de ação de R$4,01 aproximadamente. Este vai ser o valor de ação, tá? Estou adicionando umas informações para ir complementando a análise da fórmula, pessoal. Tá? R$4,01 aproximadamente. Se eu verifico aqui que o preço da ação para este exemplo aqui específico desta empresa, por exemplo, hoje, vou colocar hoje, negociado neste momento no mercado, né? Estou assumindo que estamos em um momento aqui de dia laboral, tá? Para que faça sentido minha análise. Se o preço da ação, por exemplo, está a R$5, negociado no dia de hoje, ou na última sexta-feira, por exemplo, se eu estou analisando aqui no final de semana, né, ou fazendo uma análise, estava R$5, qual que é a conclusão? Qual que é a conclusão que eu chego aqui sobre este ativo? Será que esse ativo aqui ele apresenta aqui uma potencial de crescimento ou não? Tá? Eu verifico aqui, ele tem potencial de crescimento ou não? Vou colocar o ativo tem. O meu tá difícil escrever, gente. Vou apagar novamente. Vou perguntar aqui. A pergunta é o seguinte: o ativo. Só um momentinho aqui. Travando minha tela. Tá difícil escrever. O ativo, ele tem potencial de crescimento, sim ou não? Tá?
um ativo tem potencial de crescimento? Essa é a pergunta, tá? E eu verifico que o preço da ação estava sendo negociado a R$5, escrito sinalizando em verde, e o valor da ação é de 0,1%, tá? Ou seja, neste caso aqui ele está sendo negociado, né, acima do valor que ele realmente tem. Ou seja, digamos aqui, eu não consigo observar que o ativo ele está barato, com base no valuation. O preço ele está mais caro em relação ao valuation que eu encontrei. Consequentemente, este ativo ele tem um upside. Tá? Ele tem um upside. Neste caso aqui, eu vou encontrar esse valor a partir da seguinte conta. Quanto que é a valorização que eu encontrei, que é de 4,01, vou colocar aqui na calculadora, em relação ao que ele estava sendo negociado no mercado. E eu verifico aqui que ele tem um upside de menos 19,80% aproximadamente. Tá? Esse daqui vai ser o upside, ou seja, o ativo para a análise que eu acabei de fazer. Pessoal, eu fui complementando algumas informações, né, para poder terminar aqui a explicação. O ativo que eu estou analisando, ele não apresenta potencial de crescimento, né, por meio da valorização que eu vi. O valor da ação é 0,5 e o preço negociado hoje é acima da valorização ou valuation que eu encontrei, tá? Pessoal, eu fiz esse vídeo aqui para falar aqui do teste, tá, das informações que a gente precisa aqui para fazer uma análise do valor da empresa por meio do fluxo de caixa descontado. Lembrando que esse é um tema que a gente falou muito em sala de aula. E também para falar dos custos de capital médio ponderado e também do custo de capital próprio. Tá? Eventuais dúvidas eu estou à disposição. Tudo bem?